certo? E aí nós vamos. Bom dia, quase boa tarde, de verdade. Mais de 11h30 da manhã. Saindo aqui de casa. O chão ainda molhado porque choveu um pouquinho agora de manhã. Mas eu estava fazendo meus examezinhos, uma parte deles. Tenho também na segunda exames e na terça essa. Como está esfumaçando essa motoca? Tem exame acho que na segunda, que é a endoscopia, e na terça eu tenho consulta com o cardiologista para agendar exames específicos também. Aí já da parte aeróbica, cardiológica, e que eu acredito que vai estar tudo bem. Mas eu tenho 48 anos de idade, nunca na minha vida fiz um check-up completo, já fiz alguns exames, mas nada assim espontaneamente no sentido de prevenção. Eu me cuido relativamente bem, não maravilhosamente bem, mas relativamente bem. Eu sou um baixinho que gosta muito de esportes, de exercícios. Embora essa semana eu tenha me dado essa folga. Eu me dei, eu folguei essa semana. Eu não quis fazer academia. Hoje eu não conseguiria de qualquer jeito, porque eu não poderia fazer esforço físico, fazer os exercícios que eu fiz. E independente da questão do meu convênio, eu preciso, é bom eu dar uma olhada, bom eu entender aí como é que está o funcionamento desse organismo. Então eu sempre me cuidei, procurei me cuidar razoavelmente bem. Eu não sou um exagerado em nada. Assim, eu não vivo comendo doces, mas também não os ignoro. Eu não vivo comendo comida engordurada, massas e pão, mas não os ignoro. Não como grandes quantidades de comida. Não bebo demais. Há 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio já, não fumo. E faço minha academiazinha aí 3 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana, sendo mais honesto. Então eu não acredito que eu tenha grandes problemas no conceito assim, dessa parte mais externa, né? Vamos dizer assim. O resto a gente vai ver. Hoje eu fiz urina, fiz hemograma, umas coisinhas aí do sangue, e fiz uns ultrassons, cara. Nunca tinha feito ultrassom na minha vida. Ultrassom da tireoide, ultrassom abdominal e ultrassom da próstata. Mano, não entrei na dedada. Na dedada oficial, não. Eu tomei uma há 2 anos atrás, inclusive mais ou menos nessa época aqui, entre novembro e dezembro, mas por conta de um pulo de um nervo revoltado. E foi só uma, rápida, tum, já era. Isso me faz muito melhor do que alguém, né, nesse mundo. Enfim, segundo o doutor, perguntei assim, né, meio como quem não quer nada, tá tudo bem, tudo tranquilíssimo. Só que é evidente que ele ali não vai falar pra mim, não, tem que ter um negócio aqui que pode ser um, né? Com certeza ele não vai falar pra mim.
Até porque ele sabe que eu vou levar esses exames a um médico. Então, foi essa manhã para esse desespero. Rapaz, quanto tempo que eu não passava tanta fome na minha vida, né? O exame de sangue você já tem que chegar em jejum de 8 horas, né? E eu achava que depois do exame de sangue, como ia faltar 1 hora e pouquinho pro outro, eu poderia comer alguma coisinha, esperar um pouco e tal. Mas não. Segundo a atendente, né? Não sei se ela entendeu direito minha pergunta, mas perguntei se depois do sangue eu podia comer, me alimentar. Ela falou que não, por causa dos próximos exames. Enfim, não estava marcado que precisava jejum para esse abdominal. Então viu tudo, cara. Viu baço, rim, intestino, provavelmente, né? Estômago. Um pouquinho desconfortável só, nada assim super ruim, não. Só um pouco desconfortável. Aquela meleca na gente, né? Aquele gel na barriga inteira, no pescoço, na calça. Enfim. E agora vamos lá no trabalho, resolver algumas coisas. Correr atrás do que for possível. Vou na confiança de que não vai chover no caminho. Acredito que não, porque abriu legal agora o tempo, né? E que o chão não esteja molhado também, porque isso prejudica pra caramba. Enche o saco. Não preparei nada específico para falar aqui. Hoje o Pitoquinho voltou para a escola. 2 dias ele passou em casa. Na noite de terça para quarta ele passou mal, acabou vomitando. E junto veio uma diarreia, então aquele típico caso de virose, né? Achamos por bem, né, ele ficar em casa enquanto não melhorava, como ainda estava um pouquinho de diarreia até ontem, mas depois melhorou. Não teve sequer febre dessa vez. Então foi, não queria ir, brigou, choramingou. Como de vez em quando ele dá na telha e fala que não quer ir, acabou, né? Passou os 2 dias com a mamãe, de boa, vendo TV. Então vai ficar mais 2 dias aí com a gente. Então é isso. Vamos lá, gente, vamos lá. Essa semana foi uma semana meio doida, meio recortada, né? E passou muito rápido, muito rápido. E a onda agora é a perseguição ao Caetano Veloso, né?
As pessoas têm uma séria mania de confundir a pessoa com a obra. Já falei sobre isso várias vezes. Claro, eu não ouço uma música, por exemplo, que me agrada, esperando que o cara, não ligando se o cara tiver atitudes fora da arte que ele faz, que sejam completamente contra o que eu penso. Agora, eu vou deixar de torcer pro Corinthians porque o Jadson declarou que vai votar no Bolsonaro? Dá para entender o que eu estou falando, né? E a comparação é justa porque o jogador de futebol é basicamente um artista, né? A noção é entretenimento, a noção é arte, sim. Embora o que se joga aqui no Brasil esteja meio longe de ser considerado arte, mas uma vez ou outra aparecem algumas ainda boas pinceladas artísticas nesse esporte apaixonante aí, né? Ó, quase 100zinho. Mas o caso do Caetano parece ser um pouco delicado. A mulher dele, a ex-mulher dele, a última ex-mulher aí que eu não sei, não, me fugiu o nome. Ela é do meio artístico. Acho que ela era atriz, alguma coisa assim. Bem mais nova que ele. Contou em entrevistas aí que começou a namorar com ele quando ela tinha 15 anos, ele tinha 49, sei lá, enfim. E isso pegou, né? Pegou pesadíssimo aí, né? Eu acho que muito mais pegou pela figura do Caetano Veloso do que por qualquer outra coisa, porque eu nunca vi ninguém se revoltar com o latino, que é a mesma coisa com aquele aqui. Inclusive ela foi mãe aos 15 anos, né? Mas enfim, esse discursinho para começar é hipócrita, tá? A distorção que se faz nessa interpretação, ela internamente não é correta, não é justa. Ainda mais o brasileiro, hipócrita como só ele consegue ser, tá? Que o cara olha a menininha de 15, 16, que já é praticamente uma mulher, o corpo é de uma mulher, e não pensa nada de, não, ela é uma criança. Não pensa, tá? Mas, para usar politicamente o que o Caetano supostamente fez, que isso é problema dele e com os pais dela, aí é fácil usar porque a posição política do Caetano é muito bem definida, embora eu às vezes ache ele politicamente meio doido. Um cara com tendências esquerdistas, com um discurso inclusivo e tudo mais, que apoiava Antônio Carlos Magalhães, né? Então, isso eu não vou conseguir ter uma leitura capaz de solucionar esse enigma mental na minha cabeça. Mas, enfim, é o novo discurso e aí corrobora com aquilo que eu tenho falado, que o retrógrado é jovem hoje em dia. O retrógrado é um garoto de menos de 30 anos de idade, normalmente. E o moderno, o vanguarda, o tolerante é um senhor de 60 e poucos anos. De a partir de 40 pelo menos. É muito raro você ver uma figuração diferente disso. No que está levando aí esse país, tá? Eu não vou andar muito a mais do que isso, não. Mas é claramente, na minha opinião, independente do que achem ou não achem, moral ou amoral, porque no interior do Brasil continua se casando forçosamente as menininhas de 11, 12, e não é, seu Bolsonaro, não é para ganhar Bolsa Família, não, seu Bolsonaro. É para se livrar mesmo, tá? É para ganhar um genro, para ajudar a sustentar a família gigantesca e mal instruída,
porque é fácil falar que, não, por que que tem filho então? E por que que a gente não dá um pouco de instrução, de esclarecimento, de consciência para essas pessoas? Por quê? Dê primeiro, depois você cobre. Mas antes de cobrar, não se esqueça que essas pessoas são vítimas, tá? Essas pessoas são, antes de alguma coisa, vítimas. Sério mesmo, cara, o que que você tá fazendo aí? O caminhão tá entrando por lado de lá. E eu vou tentar entrar para o lado de cá. Obrigado, meu camarada. Obrigado. Hoje não tem túnel mais, porque é só até as 10 da manhã, né? O Jânio Quadros aqui na frente. Isso nada tem a ver com moral, bons costumes, famílias e nada disso, tá? Esses dias eu vi até que compartilhei, no Danilo Gentili, que é um cara que não me chama a atenção em nada, e o pouco que ele já falou sério não me agradou. Outro dia eu vi, puseram no Facebook e eu compartilhei um bom vídeo onde ele está entrevistando um pastor. Eu não sei de onde é esse pastor, eu não sei sequer o nome dele. É um pastor para Frentex. Para Frentex num conceito muito digno. Vamos deixar muito claro que ele é o pastor, um dos pastores, se não o pastor mais cristão que eu já vi. Embora eu tenha as minhas referências negativas ao sistema cristão, sistema ético cristão, nas partes aonde ele está defendendo a sua tese, a sua teoria, comportamental inclusive, se você puder ir para a sua faixa mais rápido, ajuda um pouco. Deu muita satisfação. O discurso desse pastor é o seguinte: quando você lê lá a Bíblia, ai, que medo, mesmo na Bíblia, né? Mesmo, eu aqui, pessoal, tô dando um parênteses, mesmo na Bíblia, né? Quando você lê lá que Jesus fez isso, aquilo, você efetivamente não vê naquele livro, né, nesse momento desse livro, ele recriminando este ou aquele. Ao contrário, ele tem um sistema inclusivo. É muito claro, é muito tranquilo, é muito fácil de se entender que a política, né, a forma política que o Jesus Cristo bíblico, que esse personagem histórico tão importante tem, ele tem um sistema político de inclusão. No contexto, no conceito de, não há no discurso dele alguma coisa que diga que o fulano da outra religião, da outra facção religiosa, étnica, histórica, não pode. Ele não está falando isso, muito pelo contrário. As divisórias sociais que existiam são justamente as que ele condena, onde ele fala do bom samaritano, por exemplo, onde você sabe que, para quem ele estava falando, os samaritanos eram inimigos, ou culturalmente inimigos. Eles só foram juntados por conta do reino da Judéia, que era justamente o domínio político e econômico dos romanos. Mas voltemos. Minha necessidade não é aqui falar sobre o que está certo ou errado no quesito histórico, mas sim no quesito ético, moral. E é aí que eu vou. É aí que é mais fácil para eu ir. Aonde esse pastor está dizendo justamente isso. Jesus deixou de atender alguém porque ele era gay, porque ele era
romano, porque ele era... Enfim, ele está provando, mostrando ali que naqueles textos, em qualquer versão, você não encontra Jesus discriminando. E tudo o que os seus supostos seguidores, discípulos, apóstolos, líderes, estão fazendo atualmente é discriminar, é separar. Vamos deixar uma coisa muito clara. Outro dia eu vi isso num outro post interessante do Facebook, que ele coloca isso. Buda não era budista. Jesus não era cristão. Esses caras são os marcos de suas filosofias. São o início daquele novo pensamento. São os pais da filosofia. Mas não são, como é que se fala? Não são conscientemente os fundadores. Quem fundou aquilo e fez aquilo proliferar foram seus seguidores. Né? Então ele não tinha porque ele vou discriminar os judeus. Tal qual Martinho Lutero veementemente propôs. Né? Então a ideia da separação, da diferenciação e da discriminação, principalmente, ela não é do cara. Ela é de quem interpretou aquilo. Sério mesmo, bro? Ela é de quem colocou em prática aquela suposta filosofia. Eu hoje, agora conceito pessoal, eu hoje tenho inclusive sérias dúvidas sobre uma efetiva existência de um personagem específico, de um homem específico, chamado Jesus Cristo. A existência física da pessoa em si. Eu tenho dúvidas históricas, porque o complicado, cara, é o seguinte, ok, o ambiente de miséria cultural vivido naquele momento, aonde 1 a cada 100 mil habitantes sabia ler e 1 a cada 200 mil habitantes sabia escrever, é propício a isso. Eu acabei de falar sobre eu vou fazer esse paralelo, talvez injusto. Então aí os comentários para me provarem o contrário, e se me provarem, por que não eu fazer um outro vídeo falando, eu li um comentário do fulano que me convenceu por argumentos X, Y e Z de que eu estava errado na minha ideia, assim e assado. Falei sobre isso quando eu estava comentando aqui, algumas semanas atrás, dessa questão dos novos santos brasileiros, aí os 30 santos, que foram martirizados pelos holandeses, por não aceitarem a fé protestante da época. Da época não, dos holandeses. E assim, para não ficar me esmiuçando muito, eu coloco muito claramente isso. É mentira. Vamos dizer que é o seguinte, cara, sem depender de um estudo específico, sem depender de um argumento racional, histórico, palpável, sem depender de nada disso, só dando uma olhada racional e justa no ambiente e nos motivos que proporcionaram essa criação deste mito. É muito fácil de se identificar como eu, um sujeito de inteligência limitadíssima. Isso não é falsa modéstia, é mesmo, cara. Eu tenho dificuldade de entender muita coisa. Enfim, como é que eu, ao ouvir a primeira vez essa história,
Fiz assim, não, que estranho. E aí eu fiquei procurando, por que será que o meu cérebro não está aceitando essa conversa? Porque aí sim, procurando um ou outro argumento, na verdade não foram descobertas, foram só esclarecimentos para mim mesmo, do que estava dentro o que estava fazendo a minha lógica, o meu raciocínio não aceitar aquilo. E aí foi fácil de entender. Não há historicamente nenhum registro, em nenhuma parte do mundo, do século XV, do século XVI, e nem à frente disso, sobre holandeses obrigando, martirizando católicos ou de outras religiões em torno da fé protestante. Daquele conceito que naquele momento, vamos deixar muito claro, era muito novo. Era muito novo. Não há nenhum registro. Nenhum. Nunca se soube disso. E aí eles resolveram, aquele pessoal resolveu, naquele momento, vir aqui fazer isso exclusivamente. Não, né? Não. Hoje eu vou pela Borges Lagoa, só para dar uma alteradinha de nada no trajeto. Nada, nunca se ouviu falar disso. Ok. Segunda coisa, realmente as teses de Martinho Lutero, quando se espalharam no século XVI pelo mundo, século XVII, né? 16, 17, já fazia mais de 100 anos que isso começou a ser difundido e já com a ajuda da imprensa, da máquina, que dava mais agilidade na criação de cópias de livros. Então, havia sim um enorme temor da Igreja Católica em relação a essa... Como é que eu falo? Em relação a uma possível expansão do protestantismo na América Latina. Havia sim. Segundo, boa parte dos holandeses da época, a Holanda está muito próximo da Alemanha e culturalmente muito mais avançada, então ela já tinha o poderio da Holanda na época, já tinha condições de ter se convertido mesmo às ideias do reverendo doutor em teologia Martinho Lutero. Mas a invasão holandesa ela não teve nenhum caráter, nunca, em nenhum momento, nem aqui nem em nenhum lugar, ela nunca teve intenção de domínio religioso. Ela teve intenção de domínio econômico. E deixo mais claro ainda, sequer haviam grandes conflitos e guerras, e eram esporádicos os conflitos e não eram de altas patentes, nem da Holanda nem de Portugal. Inicialmente. Tá? Maurício de Nassau o inimigo da Holanda era a Espanha. Maurício de Nassau vinha para expandir domínio econômico, oferecer sociedade a grandes fazendeiros. E ele escolheu Recife, até pelo alto padrão, alto potencial cultural que existia ali em cima. E claro que isso foi entrando para dentro do Nordeste brasileiro. Entrando para dentro é perfeito. Muito obrigado. Pode parar as palmas para eu continuar. Então, assim, desculpa, é uma falácia. É uma falácia. Se esse fato pode ter sido usado para posteriormente a coroa portuguesa se sentir ameaçada pela
presença dos holandeses no Nordeste brasileiro, isso é um outro fato. Só que isso pode ter sido muito bem utilizado pela Igreja Católica. Vamos dizer o seguinte, ainda numa época em que o clero era de alta valia cultural e ele precisava, os governos precisavam estar bem alinhadinhos com a Igreja Católica. Não fazia bem criar um conflito com a Igreja Católica. Não fazia bem, não era de bom tom, né? Então, quando a Igreja Católica se sentiu ameaçada, é óbvio que ela foi cobrar satisfações da coroa. E, sem inicialmente ter grandes sucessos, porque a coroa falava assim, mas eles não estão fazendo nada, estão me ajudando, estão trazendo dinheiro, estão entrando de sócio, estão modernizando. Aí a Igreja Católica precisou usar argumentos mais pesados. E, tcharam! Um massacre de 30 pessoas que não quiseram se converter. Pronto, opa, comoção nacional. E isso, gente, é um mito histórico. E na verdade, aqui no meu entendimento, Marcos é um mico histórico. Que acabou dando certo. Porque isso se espalhou com tal fervor, de tal maneira, que há vários séculos o pessoal, a população da região, cultua isso. É como você fala sobre Cosme e Damião, sobre o Negrinho do Pastoreio, sobre a escrava Anastácia e alguns outros mitos. Caiu aqui, moça? Não, era só um papel. Que vão sendo difundidos e acabam por impregnar naquela cultura. 3, 4, 7 gerações depois, 10 gerações depois, isso é um fato. Isso é um fato. E que tal ganhar um terreninho num momento onde, novamente, aí a gente vê a ameaça do evangélico, né? Da cultura evangélica, né? Que tal ganhar um terreninho e conseguir do Papa que veio visitar o Brasil, que ele olhe com mais carinho para esse pedido de canonização. Opa, ai que legal, ó. Dá para entender o que tudo isso significa? Que é apenas e tão somente uma manipulação de massa, que o objetivo é sempre político e econômico, e que, gente, se num tempo onde já existia escrita, num tempo onde já existiam registros oficiais, você tem tanta facilidade em manipular. Imagine num tempo onde mais de 99% da população é analfabeta e não tem acesso a nenhuma informação. Dá para se entender isso? Dá para se entender a utilidade da criação do mito Jesus Cristo, completo como ele é? Porque assim, o que acontece é assim, eu não fico procurando, eu não fico cavando nem motivos prós, nem motivos contra. Eu simplesmente não coloco a minha base moral, cultural e ética neste conceito, porque ele tem grande chance de não ser verdadeiro, na minha opinião. Não é que não é verdadeiro o ensinamento, não é verdadeiro o teor, não é verdadeira a conversa inteira, quando você desmistifica, tira o mito, tira o milagre e coloca o ser humano. Isso pode ser fruto de história de uma, outra pessoa. Toda a história de um suposto Jesus Cristo pode ser fruto de mitológico, pode ser fruto de supostos 10 Jesus Cristos que sofreram, que fizeram, que interpretaram, que pregaram, que foram torturados e perseguidos e mortos, enfim.
há tantas possibilidades de erro, e justamente por um fator principal é onde eu paro. Quando eu me chateio, quando eu vejo a coisa simplesmente assim, cara, poxa, não existe sequer um túmulo, não existe sequer uma peça, uma peça específica, física, que possa ser comprovado que era dele, que era, enfim, não aquele vagabundo, daquele arqueólogo que vem provar que Jesus Cristo existiu com um cálice dizendo, esse cálice é da época de Cristo. Isso não é prova, seu imbecil. Isso não tem como ser prova. Isso é uma afirmação sua, de ordem lógica, e de lógica incorreta, incompleta. Mas, enfim, não vou falar sobre esse cara que eu começo a me irritar. Vai quem tá vindo mais aí. Mais chuva. Ao que parece aqui não choveu tão agora. Mas virá. Provavelmente eu saia com chuva. E aí já, sem baboseira, você já põe a capa, viu? Completinha, direitinha. Mesmo que ainda não tiver vindo. O que eu coloco é que é cômodo não existir um túmulo, não existir um corpo, não existir um nada físico específico. E aí, não, o Santo Sudário. O Santo Sudário tem 500 anos de idade. O Santo Sudário tem grande possibilidade de ter sido criado por Leonardo da Vinci. Mas isso é só uma teoria. Tá? E é a única. Pode procurar. Aonde vocês quiserem. Não existe nada físico que comprove nada. Mas pra aceitar isso tem que ter fé. É claro que tem que ter fé. Só tendo fé. Porque razão, quando a fé engole ou joga a razão fora, eu tô fora da conversa. Eu não continuo. Não continuo. Já falei. Fé no sentido de esperança. Fé no sentido de acreditar que vai conseguir alguma coisa específica. É minha praia. É onde eu entendo que deveria ser mesmo. Tá merda, não tem nada, hein? Nada. E aqui também não vou conseguir, não. Deixa eu ver onde é que eu consigo pôr essa moto. Acho que é ali, né? Eu vou mais pra frente e volto. Aqui. Isso aí. Ou aqui mesmo, né? Acho que eu vou deixar aqui mesmo. Cara, se a gente consegue burlar um negócio de 300 anos atrás, a gente não vai conseguir burlar um negócio de 2000 anos atrás? A gente não vai conseguir identificar que pode haver falhas graves no assunto oficial contado? E que quando alguém for mexer, vão falar, não, isso é sagrado, isso não pode mexer. Ou seja, está tudo muito bem travado. Não mexa porque não pode. E se você não acreditar, você é um herege. E a ameaça mais legal, você vai para o inferno. Porque o Deus bondoso vai te mandar para o inferno. Porque você simplesmente usou sua inteligência. Um atributo que você ganhou como pressuposto da sua existência. Um abraço, gente. Até mais tarde.